Na equipe de transação, como diz a Cris, carreta furacão, gabinete da picanha, chame como quiser, né? Ela chegou a ter quase 1.000 pessoas, acho que são 990, algo assim, notícias divulgadas pela majoritariamente, toda a imprensa divulgou esses números, tá? Quase 1.000 pessoas, não cabia no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil, lá em Brasília, não tinha cadeira, 1.000 pessoas. Tinham 67 pessoas delatadas, investigadas ou condenadas pela Lava Jato. Alguém se lembra do Aldemir Bendini? Esse nome alguém passa pela cabeça de alguém, Sim, por exemplo? Sim, esse presidiu a Petrobras e o Banco do Brasil. E ele foi o responsável por entregar a lista dos indicados para o Banco do Brasil. Deixa eu fazer uma observação sobre o Bendini, porque eu que acompanhei a Lava Jato aqui de perto na minha cidade, esse nome me marcou muito pelo seguinte: para mim, a defesa do Bendini conseguiu dar o primeiro golpe na Lava Jato, junto com, obviamente, os iluministros, né? Porque foi para beneficiar o Bendini que eles inventaram a regra de que o réu delator tem que ser ouvido, o réu delatado tem que ser ouvido depois. E porque inventaram essa regra que não existia no Código Penal, a Fabi pode depois até dar uma comentada se quiser, acho bom a gente relembrar essas coisas. Por causa disso, o processo do Bendini foi anulado e ele foi arquivado, foi anulado, eu acho que recomeçaram do zero, e ele foi posto em liberdade. Ele estava preso como ex-presidente do Banco do Brasil, onde houve roubo, e da Petrobras, onde houve mais roubo ainda. E eles conseguiram reverter simplesmente porque ele tinha sido delatado por alguns cupinchas e não pôde ser ouvido depois da delação. E foi uma nova regra que surgiu, não pelo legislativo, que é quem faz as leis, pelo judiciário, que é quem anda avançando sobre os outros poderes já de anos. E por causa dessa regra que retrocedeu, ele foi colocado em liberdade. Muitos outros, depois de se beneficiar dessa e de outras regras penais que foram sendo criadas que não existiam na época. E só para aproveitar que eu estou falando aqui e colocar o nosso chat participando, eles estão divertidos. Aqui eu perdi o nome da pessoa que escreveu, mas quando eu citei o nome da ministra, ou você citou, Silvio, o nome da ministra da Ciência, que é essa comunista, e eu falei, imagine, sai Marcos Pontes, entra uma comunista. Ela disse, então sai o astronauta, sai a carreta furacão e entra a carreta foguete, né? Porque agora sai o astronauta e entra essa comunista aí no lugar. Nosso chat está bem, bem criativo aqui hoje, porque só rindo um pouco que a gente consegue aliviar essa tensão desses anúncios do dia aí. Quando a Cris erra o nome do Bendini para Bandini, eu acho que na verdade você acerta ainda mais, né? Verdade. Eu percebi esse ato falho aí, Cris. Eu vou passar para a Fabi, mas só para trazer mais aqui do nosso chat. Por exemplo, a gente falava do Bendini, aí o Paulo Iasbeck lembrou do Henrique Pisolato também. O Pisolato não foi aquele que fugiu, que saiu pelo Paraguai e foi parar na Itália? Cidadania italiana, ficou preso lá. Exatamente. Quero agradecer também, olha aqui, ó, Robson Luiz, a Flávia... Banachella, é isso? Bonachella, Flávio Morgenstern. Então tá bom. Mandar um abraço para o Ronaldo Tacconi, de Sorocaba, muita gente apoiando, mandando perguntas. E também eu vou pegar, que alguém mandou uma boa observação sobre o Ministério da Defesa, que agora vai ter a atribuição de interpretar a Constituição, e nós vamos poder falar sobre isso na sequência. Mas vamos continuar daquele fio que a Cris deixou, passando para a nossa advogada Fabi, nomeada advogada aqui do Estúdio Oeste. Fabi, veja, beleza. Essa questão... Esse aqui eu sou. Essa questão da delação, sem dúvida nenhuma. Tem também a questão que transfere para a Justiça Eleitoral, tira da Justiça Federal a investigação de Caixa 2, por exemplo, né? E aí isso tudo gera, em cascata, anulações. Aí você tem Bendini, você tem Vaccari, você teve algumas do Vaccari, né? Você teve o Antônio Palocci, Eduardo Cunha e outras figuras, outros petrolinhos. Sim, tudo com a ficha limpíssima, né? Tudo alvo como a neve para incomodar uns aí também, vou usar esse termo. Mas eu quero falar igual a Cris falou, o Bendini, realmente foi o primeiro passo de um desmonte, porque eu lembro que foi em época de alegações finais que você, basicamente, para quem não é do direito, você faz um resuminho de tudo que aconteceu ali e é indiferente quem vai apresentar primeiro. Então, a defesa do Bendini apresentou isso como uma tese de anulação de processo
e colou, né? Eu nunca vi essas teses colarem, a não ser pessoas muito importantes, né? E que acabam depois culminando nos absurdos que a gente está acompanhando. E aí, para emendar já em relação ao Ministério da Defesa, essa portaria que foi feita dia 16 de dezembro, mas foi publicada no Diário Oficial dia 20, e que é uma portaria gigantesca, e eu vi muitas pessoas tentando, né, descobrir o que isso significa, uma explicação assim simples de ser feita. Todos os ministérios têm assessoria jurídica para normas internas, principalmente, tá? Para saber se não está violando algo da Constituição. Se trata do Ministério da Defesa, fica um pouco estranho, porque a gente sabe que os generalato, principalmente, eles estudam demais, então eles sabem a lei porque são obrigados até a estudar, mas acaba dando aí um facilitador para algumas coisas. E a época que foi colocado isso, sim, é anormal, tá? Eu vi até gente falando, estão implementando o conjure e olha já, a direita está delirando. Não, não é delírio. E a gente está se apegando a todos os sinais. E realmente, de todas as publicações no Diário Oficial, de portarias e decretos feito pelo governo Bolsonaro, essa é assinada pelo Bruno Bianco, AGU, né? Então, e ele dá então acesso ao Ministério da Defesa, e naquela longa portaria tem sim o requisito lá escrito dessa forma que cabe então esse grupo de juristas interpretar a Constituição. E acho que essa brincadeira está valendo, já que é para interpretar, cada um tem que interpretar conforme seu próprio cliente, né? Então eu acho justo isso, já que, né, o Supremo está como? Meramente interpretativo, não tem mais nada de ciência jurídica, isso é até gozação com a nossa cara. E também ficou provado essa minha tese de que não estão levando a sério, porque o próprio ministro Gilmar Mendes criou lá, né, tirou o auxílio o Bolsa até Família. Bolsa nome, Família, né? Auxílio Brasil, Bolsa Família. Auxílio Brasil, pois é, que muda tanto, mas ele tirou, e o que ele fundamentou, juridicamente falando, é que aquilo é de extrema urgência, a fome no Brasil. Só que isso não você não enquadra isso legalmente, né? Legalmente é uma catástrofe. Atipicamente a pandemia, é uma catástrofe da natureza, mas não isso que a gente está observando. Então, eles estão interpretando conforme querem. E aí anulou completamente, ao meu ver, os poderes do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional reagiu como? O Lira hoje dando uma declaraçãozinha que ele está muito feliz que a PEC, o restante da PEC foi aprovada, e que isso é a prova que o diálogo voltou. Nossa, quanto diálogo, Arthur Lira. Não foi o diálogo que venceu, não foi o amor que venceu. O que aconteceu com o Brasil, e o que acontece com o Brasil é que a corrupção no Brasil vale a pena.